Estamos de volta para falar de CSA. Quem vai fazer um resumo de como foi esse empate com o Avaí é o porta-voz do Azulão, Bruno Moura. Fala galera do Arena, beleza? Uma boa tarde a todos, eu sou o Bruno Moura do canal Espaço da Bola e eu tô aqui para falar um pouquinho dessa partida do CSA contra o Avaí. Além do empate, a gente poderia novamente ter buscado a vitória e não conseguimos. O CSA foi uma equipe bem retraída, esperou o tempo inteiro o Avaí atacar e a gente chegou em alguns momentos de contra-ataque, mas as principais chances de gol do jogo foram nossas. Tivemos duas chances que a gente perdeu, não conseguimos concluir em gol, não conseguimos matar a partida. E esse é um erro capital, um erro em que as equipes que cometem esses erros constantemente costumam sofrer muito na competição. O time do CSA coletivamente se portou muito bem pela a estratégia de jogo, pelo que a comissão técnica definiu como objetivo, que era conseguir pelo menos um ponto. E quando essa coletividade falhava, a individualidade do CSA conseguia se sobressair e a gente não sofria muito na defesa. O problema foi que a gente não conseguia criar ofensivamente e quando criamos, chegamos na cara do gol e não tinha aquele cara para empurrar a bola para dentro do gol. E aí é uma questão bem complicada também, porque falta também um resultado positivo, falta a vitória vir. E quando a vitória vier, a moral do CSA vai crescer e a gente vai jogar muito mais leve, muito mais tranquilo. Valeu galera, até mais! E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. Vamos falar dessa partida do CSA, o empate que ficou amargo, né? Olha, depende do ponto de vista. Boa tarde, Rafa. Um abraço para você e para os amigos de casa. Olha, você precisa separar e fazer a avaliação dessa partida em duas situações. O primeiro, com relação ao ponto, né? Olhando a classificação da competição. Jogar fora de casa contra um adversário que é seu rival nessa disputa aí, vai brigar pela permanência, é um ponto importante. Agora, se você for levar em consideração a performance individual, coletiva do CSA e do jogo de uma forma geral, é um jogo muito ruim, Rafa. Péssimo. Sobre todos os aspectos. Se dá para dar um desconto, você vai dar do sistema defensivo, especificamente dos dois zagueiros e do goleiro. Porque até no miolo da zaga, ali para a intermediária, os volantes eu não achei que foram bem na partida de ontem. Segundo tempo, até que o Newton deu uma melhorada e foi eleito o craque do jogo, que eu discordo. O craque do jogo? Foi eleito o craque do jogo. Pelo amor de Deus. Ganhou lá o troféu, aquele negócio todo, que eu discordo. Mas o CSL fez uma partida muito abaixo, principalmente no que se refere ao jogo ofensivo. E aí tem um outro detalhe também que é importante frisar. Nas partidas que o CSA fez com grandes adversários e que jogou de forma reativa, surtiu efeito principalmente no que se refere a contra-ataque, você conseguia uma outra válvula de escape e conseguia fazer conclusão de jogada. O CSA só teve duas oportunidades ontem, que foi com o Madison no primeiro tempo, duas boas oportunidades, e com o Matheus Salve na segunda etapa. E foi muito pouco, o CSA não consegue criar jogada, quando ele se predispõe a propor jogo, como ficou ontem. Era um adversário que era do seu nível, né? E aí você, naturalmente, poderia partir para cima, e quando você iria partir para cima, você não tinha qualidade para a criação de jogada. Isso ficou muito claro ontem, muita falta ao Apodi. Isso até serve porque o torcedor, no seu afã para querer pegar no pé, inclusive do treinador, fala porque o Celcinho não joga, né? Porque joga o Apodi. E aí você vê porque o Celcinho não joga. O Celcinho fez uma partida horrível no aspecto ofensivo. Né? Defensivamente, ele até que salvou aquela bola no final, né? Sim, importante, exatamente. Né? Mas o lateral, e aí você precisa não só defender como atacar. Para resumir, o CSA é um time desequilibrado. O CSA é um time que tem uma consistência defensiva muito boa, até porque se você olhar para a tábua de classificação, o Palmeiras e o Santos são os dois líderes do campeonato e só perderam pontos para o CSA. Sim. Os outros jogos eles ganharam essas partidas. Se você for olhar para a parte de baixo da tabela, para os adversários são diretos do CSA, que tem 3 pontos, porque o CSA tem 3 pontos com 3 empates. Por isso que ele está na zona do rebaixamento. Porque 3 pontos também tem o Fortaleza, tem o Ceará e tem o Fluminense. E essas 3 equipes perderam 3 vezes já na competição. O CSA só perdeu uma, então é outro aspecto positivo. Né? Agora, principalmente o jogo ofensivo que você precisa melhorar. Sabe por quê? Porque sempre você vai ter esse problema.
você vai empatar jogo, mas você não vence partida se você não tem um ataque minimamente eficiente. Então esse é o grande problema que o técnico vai precisar resolver. Se o CSA vence ontem, Rafa, estaria na 13ª posição com a mesma pontuação do Corinthians, que é o 12º. Teria um fôlego, porque não se espera muita coisa para esse jogo do próximo final de semana, contra o Internacional lá no Beira-Rio. Internacional que bateu o Cruzeiro lá Exatamente. Aí depois você pega Goiás aqui, aí é jogo de 6 pontos, você tem muita obrigação de fazer o dever de casa. Não é? No planejamento de pontuação, nós vamos ter a parada para a Copa América até a 9ª rodada com o Flamengo. A partir da 10ª rodada só vai ser em julho. O CSA, para chegar na 9ª rodada, precisaria pelo menos concluir com 12, 13 a 15 pontos. Você ficaria na média para chegar na pontuação de corte, que é 45 pontos. Então, o CSA vai ter aí 5 jogos, vai disputar 15 pontos para que possa conquistar aí pelo menos os 9. Né? Então ficaria contente. Você fechar com 12 é um número interessante, olhando para frente. Então o prognóstico é mais ou menos isso. Agora, o que deixou o torcedor muito irritado ontem, não é nem a questão do ponto. O ponto foi muito importante, mas pela performance do time, e era um adversário que você tinha muita condição de vencer o jogo. E para vencer os jogos, o CSA vai precisar fazer gols. Em 4 partidas de um Campeonato Brasileiro, o CSA só fez um golzinho, que foi o empate contra o Palmeiras, o Matheus Sávio. E parece que nem o Patrick Fabiano e nem o Cassiano vão resolver a parada, né? A impressão que eu tenho é essa, que eles estão jogando, mas o gol não vai sair. E os números não mentem, né? Isso é um dado importante. Você em 4 partidas fazer um gol só, e para o jogo de ontem, e aí eu até concordo, sabe, com o Marcelo Cabo, de não ter colocado o Patrick Fabiano, porque o problema do CSA, e aí, repara, a gente fala tanto aqui no programa, não só do CSA como qualquer outra equipe. Ou você peca na finalização, ou você erra na penúltima bola, né? Que é aquela para você municiar para o cara concluir. O CSA ele não consegue nem chegar ao ponto da penúltima bola. Isso no jogo de ontem, com um adversário limitadíssimo. Então esse é um problema que vai precisar resolver. E um outro detalhe importante também, que o CSA ele vem contratando e vem colocando jogadores para entrarem no time, de repente sem ter uma condição física ideal, porque você percebe notadamente que não só o Newton como o Maranhão, que marcaram as suas estreias ontem, estavam fora de ritmo de jogo. Então você contrata jogador que você entende, como foi o Newton, né? Sim. Você contratou um jogador para ser titular, porque o cara chegou na quarta, treinou quinta e já foi titular no domingo. Não é? E aí a mesma situação do Maranhão, que chegou na outra semana e já entrou no decorrer da partida. Você faz esse tipo de contratação quando você pega o cara que está jogando. Não é? Você está jogando, você pega o cara, você bota para jogar e você vai ter um resultado imediato. Nesse tipo de situação, você não tem resultado imediato. E dá a certeza que os que aqui estavam não são melhores do que esses que vão chegar. Porque esses que estão chegando sem estar na condição física ideal já entram na condição de titular, Rafa. É um atestado enorme que houve erro na política de contratação. Mas isso aí é chorar o leite derramado. Defensivamente está bem ótimo. Você precisa resolver agora a questão do jogo ofensivo. E aí é um problema não só para a comissão técnica, como para a diretoria resolver. Mas se você tivesse que dar uma nota para esse time do CSA ontem, qual seria a sua nota? Não só para o CSA, como para o Avaí, para o jogo. Né? Se você puder colocar menos, deixar no negativo, você bota um -3. O jogo foi horrível, sob todos os aspectos. Horrível o jogo. O Avaí fez uma péssima partida. Um jogo de também. doer na vista, foi a partida de ontem. Não só o Avaí, o CSA também. Sim. Porque se uma das duas equipes fosse minimamente eficiente, se demonstrasse um afã para parar 10 minutos a ruindade, teria vencido o jogo. Qualquer uma das duas equipes. Faltou competência. Muito. O jogo foi muito ruim sob todos os aspectos. De repente, estariam jogando até hoje, estava 0-0. Vamos ver nossa enquete no @TV.VerdeOficial, primeiro falando do CRB. E aí, Emerson, o Galo conquistou uma vitória muito importante, venceu 2-0, e essa vitória sobre o Brasil de Pelotas mostrou uma evolução do CRB. 44% apenas disse que sim, que o time melhorou, e 56% disse que não, que o Brasil de Pelotas que era uma equipe fraca. Levando em consideração o adversário, o CRB ele tinha, não é questão de ter a obrigação de vencer, porque ele estava jogando fora de casa. Mas tudo que eu falei de ruindade a respeito do outro jogo, você coloca na conta do Brasil de Pelotas também, que é sobretudo um time muito ruim. Esse aí é muito candidato ao rebaixamento. Mas aqui eu vou desprezar o adversário, vou levar em consideração o time do CRB, que para essa partida aí não tem segredo, viu, Rafa? Quando não se inventam as coisas, Sim. Faz o feijão com arroz, a coisa dá certo. O CRB nessa partida, ele já tinha ensaiado contra o Juazeirense, mas colocou em prática nesse jogo do último sábado. O CRB entrou com outra formatação de jogo. O CRB entrou com um volante, né,
Um primeiro volante e o Ferrugem ainda dele, como segundo volante. Você observa, se eu estivesse vendo os lances aqui, eu ia mostrar porque o CRB ele chegava com a mesma igualdade numérica do sistema defensivo. Sim. E todas as partidas que o CRB fez nessa temporada, quando joga com a formatação do jogo que vinha jogando, ele joga com 2 volantes com a mesma característica, que não sai para o jogo. Então, sempre o CRB chegava no comando do ataque com um homem a menos. Sim. Então, o CRB, primeiro passo, ele igualou essa questão numérica do seu jogo ofensivo para o jogo defensivo do adversário. E aí pouco importa o adversário. E um outro detalhe que no comando do ataque, o Willian, apesar de ter errado alguns passes, mas ele tem como característica essa voluntariedade que nós vimos. Ele fez um bom jogo, sendo volante, principalmente pelo setor esquerdo. O Barbie não fez uma boa partida. Agora, o CRB ainda carece primordialmente de um finalizador, pode ser o Léo Ceará que chega na próxima quarta-feira, e encaixar principalmente o atacante de beirada pelo lado direito, que é o Barbie, que fez um bom campeonato alagoano, mas no Campeonato Brasileiro está deixando. Essa perspectiva desse novo jogo ofensivo dá uma boa perspectiva para que o CRB possa seguir esse caminho aí na Série B e tentar algo a mais ali na competição. E a gente falou aqui que o Ferrugem, na sexta-feira a gente falou, o Ferrugem é muito importante, ele mostrou que é importante mesmo. Vamos ver nossa enquete no @tv.verdeoficial agora falando do CSA. Que partida horrível o CSA fez. O empate contra o Avaí foi um bom resultado para o CSA? 38% diz que sim, que foi um pontinho fora de casa. E 62% diz que não, que dava para vencer. Dava para vencer, né? O Madison teve a chance, o Matheus Sávio também. Mas o Avaí também teve boas chances. O ponto, e aí mais para frente, tem bola de cristal, pode fazer muita diferença. Então, levando em consideração, o ponto foi um bom resultado. A performance foi horrível. Emerson, mas até quando esse pontinho vai ser um bom resultado para o CSA? O CSA precisa vencer, né? Não, sem dúvida. E não é nem isso, sabe, Rafa? Chega uma hora que se você não tiver a performance, você nem empata. Sim. Né? Você nem empata. Mas eu estou levando em consideração o ponto que ele conquistou e os 2 que ele tirou de um rival total na briga aí pela permanência. O quadro do rebaixamento é muito claro. O Grêmio está de passar, ele vai sair. Os outros 3 eu acho que está a contente e tem 3 ali para poder entrar. Fortaleza, Ceará e Fluminense. E o Vasco? A briga vai ser essa. O Vasco tá uma desgraça. O seu Vasco, né, Emerson? O Vasco tá uma desgraça. O Luxemburgo tá arrependido porque assumiu. Vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais Arena. E amanhã é dia de pré-copa do Nordeste. CRB e Juazeirense. O esquente do jogo vai ser aqui no Arena. Combinado, Emerson? Combinado. Valeu, tamo junto.